Minha mãe começou a sair com meu sogro só para impedir que eu me casasse com o meu noivo, porque, segundo ela, se isso acontecesse, ele seria meu irmão. Mas se você acha que isso já soa louco, espere até ouvir o resto da história. Pode parecer exagero eu dizer que tenho uma mãe horrível, mas a verdade é que eu realmente tenho uma mãe horrível. Então, azar o meu. Minha família e minha vida sempre foram um verdadeiro drama, e tudo isso por causa da minha mãe, de 44 anos, que, se eu dissesse que tem 14, você acreditaria, mesmo sabendo que é impossível. Ela sempre foi um pouco porca, por falta de uma palavra melhor e mais precisa. Não é que ela não tome banho, mas é porca no sentido dramático. Ela simplesmente não suporta não ser o centro das atenções e sua mania de se fazer de vítima está nas alturas. Estar perto dela é um tormento, e eu amaldiçoo o destino por ter me colocado como filha dessa mulher. Se você conhece aquela loteria dos ovários, em que você pode nascer no primeiro ou no terceiro mundo, isso aqui é parecido, só que com mães. Até hoje, não conheci uma mãe pior que a minha para poder dizer, ok, talvez minha vida não seja tão ruim assim. O único lado bom de tudo isso é que fui praticamente criada pelos meus avós, já que minha mãe me teve aos 19 anos e claramente não estava nem um pouco preparada para ser mãe. Aliás, sinto que até hoje ela não está, só que agora eu já sou adulta. Eu nem sequer sei quem é meu pai. Minha mãe sempre disse que não quer contar, mas, para ser sincera, acho que nem ela mesma sabe. Meus avós também não fazem ideia, e, se soubessem, tenho certeza de que teriam me contado. Quando engravidou de mim, ela se recusou a me dar para adoção e jurou que cuidaria de mim sozinha. Nem preciso dizer que ela estava totalmente despreparada e não conseguia manter um emprego por mais de 2 ou 3 meses. Foi então que meus avós intervieram e assumiram a minha criação. Se não fosse por eles, provavelmente hoje eu estaria trabalhando em um circo, ou Deus sabe onde. Eles já se foram, mas foram eles quem me criaram, e sempre serão minha verdadeira família. Minha relação com minha mãe sempre foi tensa, para dizer o mínimo. Quando eu completei 12 anos, meus avós já estavam idosos demais para cuidar de mim como antes. Nessa época, minha mãe tinha um emprego meio estável, então eles decidiram que eu deveria ir morar com ela. Os 6 anos seguintes foram um inferno absoluto. Ela era o que chamo de namoradeira em série. A cada 6 ou 8 meses aparecia com um novo namorado que tentava assumir o papel de pai na minha vida. O problema é que todos eles gostavam da minha mãe, o que já dizia muito sobre o tipo de homem que eram, então não eram muito melhores que ela. Muitos tinham filhos, e pelo que eu via, essas crianças não estavam em situação muito melhor que a minha. Além disso, minha mãe tinha mania de colocar esses homens para morar com a gente quase imediatamente. Hoje percebo que era porque ela não conseguia pagar o aluguel sozinha e precisava de alguém para dividir as despesas. Alguns desses namorados tinham filhos pequenos. Quase sempre, eu acabava virando babá deles. Digamos que aprendi bem cedo que era ser adultizada demais para minha idade. O pior aconteceu quando eu tinha 17 anos. Foi um ano difícil na escola e eu também enfrentava alguns problemas de saúde. Foi então que minha mãe trouxe para casa o grande amor da vida dela, junto com o filho dele, um menino de 3 anos com autismo severo. Para surpresa de ninguém, eu fiquei responsável por cuidar de Mate, como ele se chamava, e aquilo foi um completo pesadelo. Não culpo ele, era apenas uma criança, um bebê. Talvez, olhando para trás, eu pudesse ter sido mais paciente, mas na época, como adolescente exausta e sobrecarregada, eu simplesmente não suportava aquele menino. Eu estava cansada de tudo, da minha mãe, dos namorados dela, das responsabilidades que caíam sobre mim só para que ela pudesse se deitar com alguém. Perdi incontáveis aniversários e festas da escola porque estava presa cuidando dele. Eu era a melhor atriz da escola e haviam me escolhido para protagonizar a peça anual, que seria sobre Cleópatra. Eu escondi isso da minha mãe e do namorado dela porque sabia que, se descobrissem, não me deixariam participar. Contei a situação para minha professora de teatro, que foi extremamente compreensiva e tentou me ajudar da melhor forma possível. Passei a ficar 1 hora a mais depois das aulas para ensaiar e disse à minha mãe que eram aulas extras necessárias para minha graduação. Era tudo mentira, sim, mas era o tipo de mentira justificada. Não era como dizer que ia estudar na casa de uma amiga quando, na verdade, estaria usando drogas debaixo de uma ponte. 2 semanas depois, de alguma forma, ela descobriu sobre a peça e que não havia aula nenhuma. Fez com que eu abandonasse a produção imediatamente. Eu implorei para que reconsiderasse. Disse que eles já tinham arrumado outra forma de cuidar de Mate nessas 2 semanas e que podiam continuar com isso até o dia da apresentação. Prometi fazer tarefas extras, assumir mais responsabilidades, qualquer coisa. Só queria aquela hora livre para ensaiar.
Mas ela se recusou e, no dia seguinte, me arrastou da escola para casa dizendo que Matt tinha tido uma crise. Ele teve mesmo, mas uma parte de mim acredita até hoje que ela provocou a situação de propósito, só para me mostrar que eu era necessária em casa e que, se não deixasse de ser egoísta, a vida daquele pobre menino estaria em perigo. Minha professora de teatro chegou a conversar com minha mãe 2 vezes para tentar convencê-la a me deixar participar da peça. Ela realmente se esforçou, mas minha mãe simplesmente não cedeu. Foi horrível. E aquele foi o dia em que eu terminei completamente com ela. Naquele momento, percebi que nada do que ela fizesse no futuro poderia redimi-la aos meus olhos. Nem preciso dizer que comecei a odiar o Matt, odiava o pai dele. Odiava a minha mãe. E deixei isso bem claro todos os dias. Eu já não tinha motivos para ser educada ou fingir cordialidade com ninguém naquela casa. Tudo que eu tinha pedido era uma única coisa, e nem isso eles foram capazes de me conceder. Não havia como escapar daquela situação, então aqueles últimos meses foram péssimos. Fiz apenas o mínimo necessário para sobreviver. E no dia em que completei 18 anos, eu fui embora. Peguei minhas coisas e fui morar na casa de uma amiga. Os pais dela sabiam o que eu estava passando e me acolheram de braços abertos. Deixei um bilhete em casa dizendo que não precisava me procurar e que eu não voltaria. E, legalmente, eles também não podiam me obrigar a voltar. Aquela foi a última vez que falei com minha mãe, até o ano passado. Eu cortei totalmente o contato com ela e com qualquer outro parente. Desde então, aquela amiga e sua família se tornaram a minha própria família. Com o tempo, deixei aquela cidade e fui morar em outro lugar com meu noivo, Noah. E tudo estava indo muito bem, até a semana passada. Estou noiva do Noah há cerca de 1 ano, e nosso casamento está marcado para daqui a 6 meses. Durante todo esse tempo, eu não tive nenhum contato com a minha mãe, mas há alguns meses, cerca de 2 meses depois do noivado, ela me mandou uma mensagem privada no Instagram. Minha conta é pública, então não foi difícil para ela me encontrar. Também nunca tentei me esconder dela. Ela não tinha me incomodado por anos, então não havia motivo para isso. Foi estranho, e por um momento pensei em simplesmente ignorar a mensagem. Mas ela estava cheia de desculpas, então resolvi responder com algumas palavras e disse algo como: "Tá bom, tudo bem. Não foi um te perdoo, vamos ser mãe e filha de novo." Foi mais um ok, já te vi, e é isso. Não houve reconciliação, nem conversas profundas, nem nada significativo, apenas algumas trocas de mensagens, e de vez em quando, uma mensagem dela perguntando como eu estava. Durante meses, esse foi o único contato que tivemos, e eu estava perfeitamente feliz com isso. Dei uma olhada no perfil dela e parecia que estava limpa, não de drogas, mas de homens. Achei que talvez ela estivesse tentando seguir um caminho melhor. Já não estava mais com o pai do Matt e não parecia ter ninguém novo na vida naquele momento. Se tivesse, ela certamente teria o perfil todo cheio de fotos dele, exibindo o homem como se fosse um troféu. Meu noivado não era segredo. Havia fotos no meu Instagram mostrando o anel e uma pequena comemoração que fizemos. Minha mãe acabou descobrindo e, quando viu, me perguntou por que eu não tinha contado a ela durante nossas conversas. Para ser justa, nossas conversas não eram nada profundas. Eu já tive diálogos mais significativos com vizinhos no elevador, falando sobre o clima, do que com ela. Ela tentou se meter nos preparativos do casamento e arranjar um jeito de participar, mas eu disse que não. E, para ser sincera, ela nem sequer estava convidada. Achei que não precisava especificar isso, já que não nos víamos há anos e nossas conversas se resumiam a como você está, filha. Bem, obrigada. Mal sabia eu que ela estava prestes a arruinar tudo. Depois dessa conversa desconfortável, nossas trocas de mensagens, que já eram superficiais, cessaram completamente. Quase senti falta delas, de tão importantes que eram. E sim, estou sendo irônica. Eu nem percebi que ela tinha parado de me escrever. Havia muitas coisas na minha vida que não tinham importância, e isso estava no topo da lista. Até que, há pouco tempo, ela reapareceu, e dessa vez falando sem parar. Era como se fôssemos grandes amigas e ela estivesse me contando o maior segredo do mundo. Ela dizia que tinha conhecido um homem especial e que queria levar a relação a sério. Já tinham saído em 2 encontros, se conheceram pelas redes sociais e ela estava convencida de que ele era o cara certo. Se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que ouvi essa frase sair da boca dela, hoje eu estaria comprando Reddit e ainda teria dinheiro sobrando para comprar uns 2 hambúrgueres. Mas aí ela me mandou uma foto do sujeito, e era o pai do Noah, Jackson, de 51 anos.
Aquele foi, sem dúvida, o momento mais o que diabos está acontecendo da minha vida. Respondi imediatamente. Essa não é sua paquera, não é o amor da sua vida. Esse é o pai do meu noivo. Para de ficar stalkeando o perfil dos outros. Ela não me respondeu nada depois disso, e eu deixei pra lá, achando que ela tinha simplesmente surtado, que talvez tivesse assistido episódios demais de CSI e agora achava que era uma hacker por ter roubado a foto de um cara na internet. Ela nem sequer soltou uma risadinha quando eu contei quem ele era, e ficou por isso mesmo. Ninguém comentou nada com o pai do Noah, porque achamos que aquilo era apenas mais uma loucura da minha mãe, e não queríamos envolvê-lo nessa bagunça. Achei que tinha acabado por aí. Ela desapareceu novamente e pensei que tudo tinha voltado ao normal, ou seja, ao ponto em que eu nem lembrava da existência dela. Grave erro. Um erro gravíssimo. Minha mãe não estava sendo minha mãe todo esse tempo. Ela tinha evoluído, se transformado em uma versão 2.0 de si mesma. E não, isso não é algo bom. Significa que ela aperfeiçoou todas as suas habilidades: narcisismo, senso de direito, dramatismo e vitimização. E o pior de tudo, agora ela tinha ainda mais poder de destruição. Certo dia, enquanto visitávamos a casa do meu sogro, tivemos uma conversa casual com ele, e foi aí que descobri que eles realmente estavam saindo. Ele achava a situação toda hilária, quase como se fosse uma piada do destino. Obviamente, quis saber como aquilo era possível, e foi então que ele me contou a história inteira. Minha mãe o havia encontrado na internet. Eles começaram a conversar, depois ele viajou para minha antiga cidade e ela veio visitar a minha atual. Agora fazia sentido aquele arrepio que senti pelas costas naquele fim de semana. Eles já estavam se encontrando. Estavam indo devagar, mas até o próprio Jackson admitiu que tinha algo ali. Eu também via isso, e era o pior tipo de algo, a presença da minha horrível mãe. Ele não tinha ligado os pontos até eu contar que ela era minha mãe, porque não a seguia em lugar nenhum. E, por sorte, eu não me pareço tanto com ela. Mas, conhecendo minha mãe, desbloqueei um novo trauma. Agora fico imaginando se ela não me roubou do hospital quando nasci. Sentamos com ele e tentamos explicar, com calma, que sair com a minha mãe era uma péssima ideia. Meu noivo chegou a dizer: "Pai, você já viu um filme de bruxa? Pois é, você está namorando uma. Corre, corre pela sua vida." Nós gritamos, gesticulamos, imploramos para que ele entendesse. Em um momento, Noah chegou a segurá-lo pelos ombros e sacudi-lo, mas ele só ria. Sempre foi um cara muito tranquilo, e parecia achar que aquilo não era um grande problema. Disse que, pelo pouco que tinha conversado com ela, não parecia que ela fosse tão ruim assim. Claro, é exatamente isso que as pessoas dizem nos filmes de terror. Ah, não pode ser perigoso. E 2 segundos depois, acabam levando um machado na cabeça. Pois bem, esse machado era minha mãe. E ia doer muito mais do que isso. Na semana passada, minha mãe voltou a falar comigo. Disse que eu precisava cancelar o casamento. Eu caí na gargalhada. Foi a piada mais engraçada que ela já contou, e olha que uma vez ela disse que me amava. Só que ela estava falando sério. Usava palavras grandiosas, um tom solene, e dizia que faria de tudo para garantir que eu não me casasse com meu irmão. Perguntei do que diabos ela estava falando, e ela respondeu que ela e Jackson estavam ficando sérios. Então, tecnicamente, Noah seria meu irmão, e, por isso, eu não poderia me casar com ele. Eu disse que não, Noah não é meu irmão. No pior dos casos, ela estava namorando o pai do meu noivo. Mas ela simplesmente se recusou a aceitar isso e ameaçou envolver toda a família se eu não fizesse o que ela queria. A essa altura, eu já tinha terminado com ela de novo. Disse que fizesse o que quisesse, porque eu não me importava com aquela família de qualquer forma. Minha única família eram meus avós, e eles já não estão aqui. Então ela podia simplesmente beijar meu traseiro e contar o que quisesse para quem ela chamava de família. Também perguntei, se ela tinha tanto problema com esse relacionamento incestuoso, por que diabos continuou saindo com o Jackson depois de descobrir quem ele era? Ela sabia desde o segundo encontro que ele era o pai do Noah. Disse ainda que, se ela achava que eu iria desistir do meu noivo e de anos de relacionamento por causa do namorado dela, um namoro que, aliás, nem sei se vai durar meses, ou melhor, semanas, ou melhor ainda, dias. Então ela devia estar sob efeito de ácidos e vivendo uma viagem psicodélica bem intensa. Depois disso, simplesmente a bloqueei em tudo. Mas não sem antes mandar todas as capturas de tela das conversas para o meu sogro, só para ele ver com que tipo de maluca estava se envolvendo. Agora, estou recebendo mensagens no celular de pessoas da família dela, que eu não considero família,
dizendo que devo cancelar o casamento porque pega mal. Tios e tias com quem nunca tive contato estão aparecendo para me pressionar. Isso tem me deixado estressada, porque preciso bloquear pessoas o tempo todo. Mensagens de contas novas aparecem a cada minuto. Estão me chamando de pervertida, incestuosa e todo tipo de coisa. Meu sogro tem visto não só as conversas, mas também as mensagens que recebo, e está começando a abrir os olhos. Mas não rápido o suficiente. Estamos praticamente no fundo do poço, e ele não está fazendo absolutamente nada. Ou, se está, não nos contou. Passei a semana inteira bloqueando pessoas, daqui, dali, de todos os lugares. Só Deus sabe quando essa tortura vai terminar. Ah, e só para deixar claro, não, eu não sou um bebê roubado. Aquela parte foi brincadeira. Meus avós certamente teriam percebido se minha mãe tivesse aparecido com um bebê do nada, sem barriga, sem nada. Já vi fotos dela grávida e, sinceramente, até hoje me pergunto como consegui sair dali. Na verdade, nada deveria sair dali. Nem entrar. Mas, infelizmente, alguns homens não resistem à tentação. Atualização 1. Aparentemente, minha mãe achou que ter provas ainda mais comprometedoras poderia ser útil para nós, não apenas algumas capturas aleatórias de um chat no Instagram. E, falando em missões arriscadas, essa foi uma. Decidi entrar em contato com ela. A desbloqueei e disse que queria conversar por ligação, não por mensagem. Ela respondeu que, se o assunto não fosse eu cancelar o casamento, não tinha o menor interesse em falar comigo. Segundo ela, a única forma de ter essa conversa seria se eu cancelasse a cerimônia e, além disso, que eu enviasse um comprovante como prova. Nada que um pouquinho de Photoshop ou Paint não resolvesse. Encontrei um recibo aleatório na internet e modifiquei os detalhes para parecer que era o cancelamento do depósito da festa. Talvez alguém tivesse comprado algo ilegal com aquele recibo original, mas, enfim, o valor era alto e plausível. Durante a ligação, ela foi extremamente grosseira e deixou claro que, se eu não cancelasse o casamento, estaria morta para ela. Mal sabia ela que o dia em que descobrisse a verdade seria um dos dias mais felizes da minha vida. De acordo com suas palavras, eu não seria capaz de enfrentar a sociedade, porque irmão e irmã não podem se casar. Respondi dizendo que ela precisava relaxar. Sugere até que tomasse um tranquilizante de cavalo, e juro que usei até a última gota de paciência do meu corpo para não começar a gritar com ela. Fingi ser compreensiva e empática, quando o que eu realmente queria era ter um telefone com fio, voltar no tempo e estrangulá-la com o cabo enquanto conversávamos. Mesmo assim, tentei manter a calma porque, no fundo, eu sabia que esse não era o verdadeiro motivo pelo qual ela não queria que eu me casasse com o Noah. Eu queria ouvir a verdade da boca dela. Me disse, pense nisso como se você fosse uma cientista estudando chimpanzés. Tenha paciência. Fiz de tudo para que ela se abrisse, e mesmo sendo muito cuidadosa com as palavras, eventualmente ela revelou o verdadeiro motivo, e era tão egocêntrico quanto eu esperava. O motivo real era que ela queria ser a primeira a se casar. No início, não disse isso com todas as letras. Apenas afirmou que eu não merecia ser noiva e ter uma cerimônia quando ela mesma nunca teve essa oportunidade. Perguntei o que exatamente queria dizer com isso, e foi então que, ao provocá-la um pouco, todo o veneno começou a sair. Foi como espremer uma espinha. Quanto mais você aperta, mais coisa nojenta sai. Ela disse que eu não tinha o direito de ser feliz e colocar minha vida nos trilhos, enquanto ela tinha se sacrificado tanto para criar uma filha ingrata como eu. Se eu tivesse vergonha na cara, cancelaria a cerimônia e deixaria que ela fosse a primeira a se casar. Chamei-a de delirante e disse que ela não trabalhou duro para me criar. Por 12 anos fui criada pelos meus avós. Ela nunca pagou um centavo por mim nesse tempo. E, quando voltei a morar com ela, fui usada como babá gratuita para os filhos dos muitos namorados dela. Ao ser confrontada com a verdade, ela perdeu completamente o controle. Gritava como uma louca do outro lado da linha, me xingando de tudo quanto é nome. Claro que eu também não fiquei calada, fui bastante criativa nas minhas respostas. Ela disse que eu havia roubado a vida dela e agora estava roubando sua chance de ser uma noiva. Aparentemente, minha mãe tinha pedido um tempo ao Jackson, algo que até então não sabíamos. Eu disse que ela desperdiçou a própria vida ao decidir engravidar tão jovem e nunca mais colocar a vida nos trilhos depois disso. Sua qualidade de vida e sua falta de relacionamentos estáveis eram culpa exclusivamente dela. Há um motivo pelo qual todos os homens a deixaram. Primeiro, porque ela escolhe caras horríveis. Desculpa, sogro, mas se você caiu nessa, meio que mereceu.
Segundo, porque ela é uma narcisista egoísta e insuportável que basicamente mudou o cérebro para a vagina e o deixou lá. Desliguei a ligação e a bloqueei novamente. Eu estava fervendo de raiva, mas pelo menos tinha a gravação completa da conversa. Noah e eu ouvimos tudo juntos, e ele não conseguia parar de rir, não só dela, mas de mim também. Disse que nunca tinha me visto tão furiosa, nem me ouvido falar como um caminhoneiro depois de 12 horas dirigindo sem café. Perguntou se eu não dava aulas particulares, porque o time dele do trabalho tinha um jogo de basquete e ele queria melhorar nesse aspecto. Não achei graça nenhuma. Sempre me considerei uma pessoa que xinga pouco, mesmo quando xinga. Mas minha mãe tem o poder de tirar o pior de mim. Depois disso, fomos falar com o pai dele. Sabíamos que ele tinha se afastado dela, mas não tínhamos certeza se era definitivo. Segundo Jackson, eles tiveram um terceiro encontro, no qual ele mencionou que sabia que ela era minha mãe e que, embora tivesse sido divertido enquanto durou, aquilo tinha que acabar. Disse que não iria se meter no meio do relacionamento do próprio filho por causa de uma mulher com quem mal tinha saído. Minha mãe interpretou isso como estamos dando um tempo, enquanto meu sogro entendeu, como qualquer pessoa normal entenderia, que tinha acabado de vez. Não sabemos com que tipo de mentiras ela tem alimentado as outras pessoas, mas Noah e eu decidimos que essa foi a última vez que nos envolvemos no drama dela. Atualização 2. As coisas estavam indo bem, até que, de repente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Tive um pressentimento de que era minha mãe, e por algum motivo, naquele dia, eu estava de bom humor para ouvir as besteiras dela e dar umas risadas. Assim que atendi, fui recebida com gritos insanos do outro lado da linha. Ela berrava dizendo que eu era uma invejosa e que tinha arruinado a vida dela desde o dia em que nasci. Respondi com um: se acalma, sua vaca. Obviamente, isso não ajudou em nada, e, para ser sincera, eu nem esperava que ajudasse. Ela continuou me atacando por um bom tempo. Tudo era culpa minha. Até a torrada com creme de amendoim que caiu da mesa naquela manhã e, claro, caiu com a parte do creme virada para baixo. Porque, segundo ela, é assim que a física funciona, era culpa minha. E, como todos sabemos, nesse caso não existe regra dos 5 segundos que salve. Aparentemente, ela e meu sogro haviam tido uma conversa interessante recentemente. Ela negou todas as acusações de ser uma pessoa horrível. Ficamos sabendo disso pelo próprio Jackson, quando liguei para ele depois dessa ligação maluca. Essa conversa só fez com que o nível de loucura dela aumentasse ainda mais. Ela começou a mandar mensagens para o Jackson em horários completamente aleatórios, implorando para que ele ouvisse o lado dela e não desse ouvidos ao filho inútil nem à esposa de calcinhas frouxas, que, claro, era eu. A situação saiu completamente do controle. Jackson teve que nos defender, tanto ao filho quanto a mim, e, basicamente, a chamou de mulher sem moral. Não foram exatamente essas palavras, mas a mensagem foi clara. Ele a considerava alguém com pouquíssimo caráter por causa de tudo que estava fazendo. Foi então que descobrimos que ela andava espalhando por aí a história de que eles ainda estavam juntos e que não faltava muito para que ele a pedisse em casamento. O nível de delírio estava em outro planeta. Se alguém tivesse inventado o medidor de insanidade, minha mãe o teria explodido, e metade do estado já não existiria mais. Jackson pediu que ela não contatasse novamente, mas ela ignorou completamente e apareceu na casa dele no meio da noite em uma sexta-feira qualquer. Ele chegou a entrar com um pedido de ordem de restrição, que não foi concedido, mas só a tentativa já foi suficiente para deixá-la ainda mais fora de si. Em resumo, ela não está nada feliz. Também não ficou feliz quando eu disse que, agora, ela estava muito atrás na corrida para se casar. Não fiquei na linha para ouvir a resposta, simplesmente desliguei e bloqueei o número. Imagino que, neste exato momento, ela esteja espumando de raiva, porque não conseguiu responder. E isso, sinceramente, me deixa muito feliz. Atualização 3. Noah e eu nos casamos. Foi uma cerimônia linda, e o melhor de tudo, sem mães petulantes e demoníacas por perto. Estou escrevendo isso diretamente da nossa lua de mel, na Cidade do Cabo, e, para minha surpresa, tudo correu perfeitamente bem. Eu tinha confiança de que ela não descobriria o local nem a data do casamento. Mas, até o último minuto, existia aquela pequena possibilidade de que algo pudesse dar errado. Jackson, obviamente, esteve presente na cerimônia, e demos boas risadas sobre toda essa situação maluca. Em certo momento, fiz uma imitação da minha mãe, do jeito que me lembro dela, e ele disse que acertei em cheio, que parecia bastante com ela. Atualmente, ele está saindo com alguém e a levou como acompanhante para o casamento. E não, ela não tem nada a ver com o tipo da minha mãe. Ainda assim,
Não consegui evitar pensar que, se ela tivesse forçado a barra e continuado com ele, eu teria acabado sendo obrigada a cuidar do filho do namorado dela, também conhecido como meu marido. Estamos nos cuidando muito bem aqui na lua de mel, à noite, ao acordar, o tempo todo. E sim, você sabe exatamente o que quero dizer com isso. Meu sogro parece feliz, e tanto Noah quanto eu estamos felizes por ele. Perguntei se havia alguma novidade sobre minha mãe e ele respondeu que não, com uma expressão de ainda bem. No geral, as coisas não foram nem de longe tão ruins quanto eu temia. Espero não precisar fazer mais atualizações. Não prevejo nenhum drama futuro, então acho que esta será a última. Eu não esperava que tudo terminasse de maneira tão tranquila, mas não poderia estar mais grata por isso. Esta esposa aqui vai estar muito ocupada aproveitando a lua de mel daqui para frente. PS. Não, meu sogro não conseguiu a ordem de restrição. Ele a solicitou, mas não foi concedida. Ainda assim, isso deixou minha mãe furiosa, porque ela é do tipo de pessoa que acredita que ninguém pode ter uma ordem dessas contra ela, mesmo quando claramente merece. Atualização 4. Minha mãe se casou. Sim, ela finalmente realizou o tão sonhado desejo que, segundo ela, tinha sido arruinado por minha culpa. Claro que eu não fui convidada, o que não é nenhuma surpresa. Mas acabei descobrindo mesmo assim, graças a alguém que achou que eu deveria ver tudo isso. Vi as publicações dela nas redes sociais, onde pedia aos convidados do casamento que ninguém me contasse o local da cerimônia. Aparentemente, ela tinha medo de que eu aparecesse lá e causasse uma cena ou qualquer tipo de confusão. Não vou mentir, isso me fez rir. Dizer que tem medo de mim, quando claramente a única louca e delirante nessa história é ela, chega a ser engraçado. Mas, enfim, ela vive no mundo da fantasia, eu costumo chamá-lo de Alalan, e pode acreditar no que quiser. É até fofinho se você pensar bem, como aquelas crianças que têm amigos imaginários. A diferença é que, quando isso acontece com um adulto, já é motivo de internação. Mas sim, ela realmente se casou. Pelas fotos que vi, o marido dela parece ser bastante jovem. Pode ser que não seja tão novo quanto aparenta, mas tem aquele olhar perdido de quem não faz ideia do erro terrível que está cometendo. É tipo quando você leva o seu cachorro ao veterinário para tomar vacinas, ele vai todo feliz achando que vai passear ou brincar, e no final do dia leva uma agulhada no traseiro e te odeia por ter levado ele lá. Nas fotos, não percebi nenhum sinal de socorro da parte dele, talvez seja apenas eu pensando que ninguém jamais poderia amar ou querer a minha mãe. Como eu não consigo, às vezes acho que ninguém mais seria capaz disso por vontade própria. Lá no fundo, devo admitir, fico feliz por ela. Desejo que tudo dê certo. Se ela está casada e recebendo tudo o que quer do marido, isso significa menos drama para o mundo, e isso, sem dúvida, é sempre uma boa notícia. Atualização 5. Minha mãe voltou a não estar casada. Péssimas notícias para o mundo, mas especialmente para ela, que provavelmente estava nas nuvens por finalmente estar em um casamento. Mas este é o momento de uma breve reflexão. Afinal, espancar o próprio marido até mandá-lo para o hospital pode ter consequências graves para a vida conjugal. A parte boa disso tudo, se é que existe, é que alguns anos na prisão vão lhe dar bastante tempo para colocar a leitura em dia, pensar em tudo que fez de errado e, quem sabe, até encontrar um novo marido por correspondência. Se você está pensando, espera aí, a OP joga essa bomba e não conta os detalhes, saiba que foi exatamente assim comigo quando ouvi alguém dizer: acho que sua mãe vai para a prisão. Isso me fez procurar as notícias locais da cidade onde nasci, e assim, descobrir a cronologia dos acontecimentos. Minha mãe vinha agredindo esse pobre e assustado homem há um bom tempo. Provavelmente o espancou até ele pedir ela em casamento. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. Segundo o depoimento do ex-marido, havia agressões por motivos como não tirar o lixo, não perguntar como tinha sido o dia dela e até se ela achasse que ele tinha olhado para alguma mulher na rua. Mas o que realmente o levou ao hospital foi o seguinte: ele estava sentado no sofá, mexendo no celular e vendo sei lá o quê. Ele não contou exatamente o que era, e pode até estar mentindo, mas jura que estava apenas vendo alguma bobagem qualquer. Minha mãe, no entanto, achou que ele estava conversando com uma mulher. E, em vez de simplesmente confrontá-lo e pedir o telefone para conferir, como faria qualquer pessoa normal, ou, no caso dela, o mais próximo disso, ela decidiu ser ainda mais insana. Pegou um enfeite de cerâmica que tinham em casa, espero que não seja o que estou imaginando, e o arremessou contra a cabeça dele. Ao que parece, ele perdeu bastante sangue e ficou muito tonto depois do golpe. Mesmo assim, ela o levou ao hospital, exigindo que inventasse alguma desculpa para o ferimento. Só que, ao chegar lá, ele resolveu contar a verdade. Resultado: minha mãe foi presa e o casamento terminou ali mesmo.
Digo que espero que o objeto não seja o que estou imaginando porque só de pensar já me dói a cabeça. De qualquer forma, esses são os detalhes principais do caso. Resumi e alterei algumas partes para não me expor demais aqui, mas posso garantir que passei a tarde inteira lendo todos os artigos e matérias disponíveis, acompanhados de uma boa xícara de chá. Achou mesmo que eu perderia esse barraco? No fundo, não me surpreende que minha mãe tenha sido violenta. Ela sempre teve a mão pesada com alguns dos parceiros. Comigo, nem tanto. Talvez porque, quando discutíamos, eu não me deixava intimidar, e ela deve ter pensado que agir assim teria o efeito contrário. Mas com alguns homens, quando percebia que podia, ela batia sim. Já a vi dar tapas ou golpes na cabeça com a mão, esse tipo de coisa. No entanto, nunca tinha visto usar algo tão pesado contra alguém. Talvez o casamento tenha intensificado os sentimentos, ou liberado um lado ainda mais sombrio dela. De qualquer forma, para minha mãe, as opções sempre foram duas: um hospital psiquiátrico ou a prisão. Quem apostou na segunda opção, ganhou. Comentário Gold The Hedge. Se existe um manual sobre como não ser mãe, essa mulher provavelmente escreveu cada capítulo. É impressionante ver até onde o narcisismo pode ir, desde sabotar o casamento da própria filha até tentar transformá-lo num caso de incesto inventado, só para continuar sendo o centro das atenções. E no fim, o destino foi implacável. Perdeu o marido, perdeu a liberdade e ganhou um tempo de sobra para refletir atrás das grades. A lição aqui é clara: algumas pessoas não suportam ver os outros construírem a felicidade que elas mesmas destruíram na própria vida. Mas a justiça, cedo ou tarde, chega, e quando chega, não poupa ninguém, nem mesmo a mãezinha que achava que podia controlar tudo.